Fala pessoal, continuando a aula nossa de inversores de frequência, certo? Eu comecei a falar, né, do circuito aqui, os quatro blocos, né, do inversor de frequência. Então aqui é onde tem L1, L2, L3, né, é quem, né, é a nossa rede de alimentação. Então L1 ele vai chegar a uma fase, né, alternada, né? L2 vai ter também uma outra fase alternada e L3 também uma outra fase alternada. Então isso aqui a gente vai ter, né, uma mistura de ondas aí, vamos dizer, né? Então aqui eu entro, né, com a alternada. Aqui eu tenho o meu bloco que, né, onde estão os nossos, né, diodos retificadores, que é onde vão transformar, vão converter, né, a tensão alternada em tensão contínua. Né? Aqui nós temos o que? O nosso circuito de DC bus, que é o nosso filtro, né, onde vai filtrar essa tensão já contínua, certo? E aqui nós temos aqui os nossos transistores, certo? Então, os nossos transistores aí, né, do tipo IGBTs, certo? Que vão fazer o que? O chaveamento dessa tensão aí, né? Que tem uma saída aí, né? Vai dar uma saída PWM. Então aqui a gente pode observar, né, que aqui foi retificado uma onda completa, né? Retificador de onda completa. Beleza? Então aqui podemos dizer o que, né? Isso aqui vai ser modulado, certo? Em impulsos, né? PWM, né? Impulsos digitais aí. Então ele vai sair para mim o que, né? Após essa modulação, né? Nessa alteração dessa forma de onda, né? Que vai alterar a frequência, né, de saída, que vai, né, ajustar, né, vai controlar a velocidade e o conjugado de partida. Então beleza, aqui podemos observar melhor nessa figura aqui, né? Quando temos, né, estamos aqui, né, em 60 Hz, pessoal. Em 60 Hz, né, nós temos o que? Né, uma senoidal aí, ó, completa. Tá vendo que a modulação 60 Hz quer dizer que ele está na frequência de rede. Então quer dizer que ele está na rotação total, né? Ele está o que? Na sua rotação nominal total. Então aqui a hora que a gente entra em 30 Hz, vocês estão vendo que a modulação, aqui esse sinal aqui, né, PWM, né, está sendo o que? Está diminuindo e a minha forma de onda está diminuindo, certo? Então estou alterando a forma de onda. Então nessa forma de onda aqui é diferente da de cima. Então aqui o motor está trabalhando numa frequência de 30 Hz. E cada vez que eu vou diminuindo essa frequência, né, a minha forma de onda ela vai diminuindo, né? Se vai diminuindo, eu também vou diminuindo o que, né, a rotação do nosso motor de indução aí, certo? Então algumas funções aí, pessoal, dos inversores, né? Então ao projetar, né, acionamento de motores trifásicos, é importante analisar alguns pontos básicos, né, para que o sistema atenda às expectativas e também otimize, né, os investimentos a serem realizados aí para a sua instalação e operação. Então, dentro de alguns pontos, né, que devem ser observados, um é que é importantíssimo de ser avaliado, é o ciclo de acionamento do motor, né, vezes a sua potência aí. Então, qual é o ciclo, né, de acionamento? Ele aciona, né, a cada 30 minutos, ele aciona, vamos supor, eu desliguei, depois de 30 minutos ele aciona, né, se ele vai ficar 24 horas acionado, né, em relação aí à sua potência. Certo? Então, quanto maior for a potência do motor, maior será o que? O pico de corrente na partida, né? Então, proporcional a isso daí. Então, se no estudo preliminar do funcionamento do sistema for verificado que o motor será acionado muitas vezes em um curto espaço de tempo, né, torna-se uma boa opção a utilização aí do inversor. Certo? Então, por outro lado, podemos dizer o que? Caso o ciclo de acionamento não seja elevado e apenas você queira reduzir o consumo de corrente, né, que é a vantagem do inversor aí, né, ele reduz o consumo de energia, beleza?
Então, caso queira reduzir somente o que, né? Apenas, né, o consumo de corrente na partida, certo? Que é essa rampa de suavização aí, né, a rampa de aceleração, sem necessidade de controle de velocidade. Então, né, pra gente, eu quero somente uma partida suave. Então, o recomendado, né, a gente utilizar o que é uma partida suave aí com a software starter, certo? O que vai fazer o que? Ele vai controlar, né, fazer o controle na partida para otimizar o consumo neste momento. Então, ele vai reduzir essa corrente de pico aí, né, através dessa rampa de suavização, né, essa partida suave, certo? Com essa rampa de aceleração e rampa de desaceleração aí. E também um outro ponto é a utilização de acionamentos com inversor de frequência para aumentar a eficiência energética, certo? Então, reduzir o consumo aí, por meio da regulagem da velocidade do motor, possibilitando que o motor trabalhe menos, certo? Dos momentos em que o processo demanda menos do conjunto. Então, dessa maneira, conseguiremos atuar de maneira mais eficiente em termos de consumo de energia elétrica e mais eficaz em termos do processo aí. Beleza, né? A escolha do inversor, né? Como iremos escolher um inversor adequado? Então, para escolher inversor é muito importante que analisar o trabalho que será realizado pelo motor. Né? Qual que é o trabalho? Vai acionar o quê? Qual tipo de carga ele vai acionar? É um compressor, né? É uma bomba centrífuga, certo? Então, a gente precisa analisar isso daí. A gente precisa buscando o quê? Né? Buscar e identificar informações sobre a necessidade de maior controle de velocidade e torque nas atividades que serão realizadas pelo sistema. Então, calma aí, né? Vamos respirar, certo? Então, aqui algumas atividades que necessitam de maior controle de velocidade e torque, né? Então, alguns tipos aí. Então, aqui movimentação de esteiras, né? Então, a gente tem uma esteira transportadora, então a gente consegue o quê? Né? Naquele processo, um ajuste de velocidade, certo? Aí nós, né, implementamos o que? Para controle de velocidade desses motores e torque, né, utilizamos o inversor de frequência. Controle de dosagem e alimentação de matéria-prima, certo? Variação e controle de vazão ou fluxo de sólidos, líquidos e gases, né, gasosos. Elevação e movimentação de objetos com quê? Com pontes rolantes, certo? Então, né, a ponte rolante, né, a gente precisa ajustar esse torque dela aí, certo? Então, tanto na elevação e na movimentação, né, dessa ponte rolante. Então, também o que é controle de pressão em uma linha de processo ou até mesmo no controle de nível de tanques, reservatórios ou vasos aí. Show de bola, certo? Então, nas atividades citadas, a utilização de inversor de frequência, então, para acionar os motores é uma excelente escolha, pois permite atuar sobre os motores e fazer com que ele trabalhe em infinitas faixas de velocidade. Então, vocês recordam que eu falei, né? Que a gente, né, vamos, né, fazer uma ideia, né, do multi-speed. Então, são várias velocidades aí. Só na prática a gente consegue desenvolver, mostrar para vocês como funciona, né, esse processo do multi-speed, certo? Qual que é a lógica para ele? Tranquilo? Então, beleza, né? Trabalho que é infinita faixa de velocidades, né, possibilitando sua atuação no atendimento aos pontos de ajuste desejados em cada processo, determinando por cada fabricante do equipamento. Aí, beleza, né? Pessoal, existem dois principais tipos aí de controles de inversores de frequência, né? Que estão disponíveis aí no mercado. Tranquilo? Quais são eles, né? O escalar e o vetorial, certo? E a diferença entre ambos está basicamente o que? Na curva de torque e rotação.
né? Quando a gente quer o mais utilizado, né? Vamos se dizer, é o escalar, né? Quando a gente trabalha aí com rotações, né, constantes, né? Que não exigem, né, precisão, né, de velocidade e também nem precisão de torque, certo? O que é um inversor escalar? Funciona baseado em função que é a tensão sobre a frequência, certo? Por este motivo, não oferece altos torques em baixas rotações, pois o torque é a função direta da corrente de alimentação, certo? Então, se a gente reduzir essa corrente, né, de entrada, né, essa corrente aí, entrada no motor, então quer dizer que a gente não tem, né, um conjugado de torque suficiente lá. Então, a curva de tensão, né, por frequência, né, pode ser parametrizada no inversor escalar. Então, a gente consegue parametrizar o que? Né, essa tensão, né, sobre a frequência, né, a gente consegue ajustar, né, como na software starter, a rampa de aceleração, né, a rampa de desaceleração, e é indicado que, pessoal, para partidas o que suaves, né, operação acima da velocidade nominal do motor e a operação com constantes reversões. E é um dos inversores, como eu disse para vocês, né, o mais comum na indústria aí. Então, alguns tipos aí de utilização deste inversor do tipo escalar, né, são utilizados em ventiladores, certo? Calandras, né, bombas e sequencial de motores aí. E quem que é o vetorial? O vetorial é um inversor de frequência, né, mais sofisticado e mais trabalhoso, né, para se parametrizar também. Ele não possui uma curva parametrizada, né, como o escalar de tensão, né, por frequência. Na verdade, o que é essa curva varia de acordo com a solicitação do core, né, do torque. Então, ele é proporcional, né, ao torque. Então, portanto, o que diz? Ele possui circuitos que variam a tensão e a frequência do motor através do controle que das correntes de magnetização e do rotor. Olha para vocês verem que bacana isso daí. É quando a gente quer uma precisão de velocidade e uma precisão de torque, né, de força ali, certo? Então esse inversor vetorial é indicado para torque elevado com baixa rotação, certo? Então a gente está com a baixa rotação e a gente precisa um torque maior, um conjugado de partida, né, para a gente tirar essa carga da inércia, né? Então aí temos o que? Um controle preciso de velocidade e torque regulável aí. Certo? Então aqui a gente tem, né, um modelo aqui de um inversor de frequência. Certo? Então lembrando também que o inversor de frequência, né, podemos encontrar ele, né, do tipo que ele pode ser escalar e vetorial no mesmo inversor, certo? Um inversor podemos possibilitar essas duas opções de trabalho aí, certo? Então aqui a gente tem o circuito de alimentação, RST, né, da minha rede, e aqui é o que é a saída para o meu motor, certo? Então aqui, né, aqui dentro, através do circuito eletrônico, né, das fontes retificadoras, né, os diodos retificadores, certo? Os meus transitores do tipo, né, o IGBT, tranquilo, então é basicamente isso. Então podemos também identificar aqui, né, algumas coisinhas, certo? Então aqui a gente tem as conexões, né, que são chamadas de XC1, né? Então temos o que, né, entrada. O que significa DI1, pessoal? Certo? É uma entrada digital, certo? Então, uma descrição, função padrão de fábrica. Ele pode assumir o que é entrada digital, né? Ou como um habilita geral aí. Certo? Para não ficar muito extenso também essa aula, né? Muito cansativo para vocês. Eu fico por aqui, a gente volta na próxima aula, né, para deduzir melhor, né, essa parte de parametrização aí.
Certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.